Olá, pessoal. Meu nome é Sidney Piranga. Estou aqui, mais uma vez, apresentando dúvidas que a gente recebe de maneira recorrente no nosso grupo, na nossa comunidade de ex-alunos da Energia Plus Brasil. Então, a dúvida que sempre surge é sobre exatamente a contratação da TURD G, a TURD de geração. Então, veja bem, pessoal, a TURD G, né, ela foi a partir, né, da Lei 14.300, tá? Foi obrigatório a contratação da TURD G nos pedidos, né, de parecer de acesso de instalação de usinas de geração, tanto na modalidade de autoconsumo remoto como de geração junta carga. Então, o que é a TURG-G? Vamos supor que você tem uma usina de 1 megawatt remota, tá? Então, essa usina tem que ser contratada a TURG-G, a TURG de geração, tá? Então, a TURG de geração, para você entender, inclusive, foi uma mudança da lei que foi benéfica ao setor, e a TURG-G ele chega a ser de 50% a 70%, né, mais barata do que a TURG de consumo, que antes era pago, inclusive, em usinas de geração. Né? Existia uma TURG só, né, uma demanda só de carga e geração. Agora não, você tem uma TURG de geração, tá? Que dependendo da concessionária, o valor da tua geração não é um valor único para todas as concessionárias, mas ele varia de 50% a 70% abaixo do valor do TUR de consumo. Então, se você tem uma usina de 1 mega, você vai ter que contratar a TUR de G de 1 mega. A TUR de G tem que ser o valor, tá, mínimo da tua geração. Agora, você tem que estar alerta, tá, para um detalhe. O que acontece? Se essa tua de geração, a tua geração da tua usina, tá? Ele ultrapassar 1% da tua de geração contratada, você paga multa, tá? Essa multa chega a 2 vezes o valor, tá? Por megawatt contratado. Então, o que nós aconselhamos é que você contrate a TURG G sempre um valor aí, tá? De 1 a 2% do valor da potência do teu investidor. Vamos supor, você tem um investidor de 1 megawatt, você vai contratar a TURG de 1,02, tá? De 1.020 watts. Por quê? Porque a gente sabe que os inversores, em determinados momentos, tá? É claro que a gente sabe que ele tem uma eficiência aí que ele não chega a 100%, chega a 98%, só que a TURG, ela é medida, tá? Ela é medida a cada, ela é medida a cada minuto, tá? E ela é calculada a média de 15 minutos. Pode ser, tá? Que em determinado momento esse inversor tenha uma condição muito boa e gere um pouco acima da capacidade dela. Se esse pouco acima for mais de 1%, você vai pagar a multa, tá? Por a potência da geração ter ultrapassado a TURG G contratada. Então, no caso de TURG de carga, essa limitação, né, é de 5%. Então, você tem aí uma margem bem maior, mas na tua geração é só 1%. Então, a gente recomenda sempre você contratar 2% a mais em relação à potência nominal do investidor. Isso no caso de alto consumo remoto. Se você tem um consumo de geração junto à carga, então você tem que contratar duas demandas. Tá? Você tem que contratar a TURG G, que vai ser igual à potência AC, de saída do inversor, e você tem a TURD de carga, que vai ser igual, tá, a demanda, né, contratada na concessionária. Tá? Então, vamos supor que você tem uma demanda de 500 quilowatts e tem uma usina de 300 quilowatts. Então, você vai contratar a demanda G, tá? Zero. Por quê? Porque a demanda de carga é superior à demanda, né, a potência do inversor, tá? Então, demanda de geração vai ser zero. Você vai ter só a demanda de carga de 500. Agora, vamos supor que seja o contrário. Você tem uma potência do inversor de 500 e uma demanda contratada de 300. Então, a demanda de 300, que é a demanda de carga, você vai ter que contratar a demanda de carga de 300 e a TURG G vai ser a diferença. Então, você vai ter que contratar a TURG G de o quê? De 500 menos 300 de 200. Tá? Então, a TURG de geração só é contratado em geração junto à carga se a potência do inversor for maior do que a demanda contratada. Você vai pagar a diferença. Tá? E isso é um benefício muito bom, porque a gente tinha muitas instalações, tá? Que eu tinha que aumentar
vamos supor, eu tinha uma demanda de 300 e precisava de uma usina de 500, eu tinha que contratar a demanda de carga de 500, tá? Como a demanda de geração chega a ser 70% mais barata, essa diferença da demanda de carga contratada para a demanda de geração, eu vou ter uma economia muito grande no pagamento da demanda de geração. Então, demanda de geração igual a capacidade nominal do inversor mais 2% para você não pagar multa. Demanda de carga, você paga referente à sua demanda de carga. Quando for remoto, você paga só demanda de geração. Quando for junto à carga, você vai pagar demanda de carga e demanda de geração. Existe só uma possibilidade de você pagar demanda de carga e demanda de geração remoto. É o quê? Em usinas grandes, você tem centro de operações, né? Você tem a parte de CFTV, a parte de iluminação, você tem algumas cargas, tá? Que podem gerar uma demanda de carga na usina. Então, nesse caso de usinas de maior porte, que tem centro de operações, tá? E às vezes tem até um transformador auxiliar, você precisa contratar uma demanda de carga para essas instalações. Então, vamos supor que você tem um transformador auxiliar de 75 kW, você vai contratar uma demanda de carga aí de no mínimo 30, tá? Contratação de demanda, o valor mínimo é 30 kW. Então, você vai ver a quantidade de cargas que tem na tua instalação. Se ele for menor do que 30, você tem que contratar pelo menos 30 kW, tá? Isso para você não pagar multa, tá? Então, a gente viu aí que muitas instalações, tá? Que não tinham contratado demanda de carga remota começaram a pagar multas, por quê? Porque existiam algumas cargas internas que provocou com que a concessionária, na medição, verificasse que tinha o uso da demanda sem a mesma ter sido contratada. Então, espero ter ficado, né, bem claro a diferença entre TURS de geração, a TURS de G, e a TURS de carga, a TURS de C, e como deve ser aplicado cada uma referente a usinas remotas ou usinas junto à carga.